aqui, então, é o sistema da válvula, digamos, piloto operado. Aqui tem uma outra vista dela, né? Então, e aqui tem, por exemplo, a principal, né? Que é isso aqui, ó. Acho que dá para ver bem aí, tá? Olha só, o que acontece? Esse cara aqui, ó, é um pistãozão que fica dentro da válvula lá por cima dela, montada por cima, aqui, desses parafusos aqui, ó. E aí, o que acontece? Eu preciso garantir essa vedação aqui, tá? Então, é a coisa que na manutenção eu vou trocar e vou substituir, geralmente, né? Fazer uma inspeção para ver tanto essa parte que eu vou chamar de camisa, que é a parede, né? Quanto a própria vedação. E aqui, onde tem um disco, ó, isso aqui tudo é o disco. E aqui, nesse caso aqui, ó, o bocal, ó, ele é semi-integral, ó, ele é roscado e aqui tem uma vedação, tá vendo? Mas tudo bem. Agora, onde eu quero explicar? Quando eu tenho uma contrapressão, o que acontece? Essa contrapressão, quando ela chega aqui na região onde tem o contato do disco com o bocal, ela faz uma reação, uma força perpendicular ao movimento. Ó. Então, o movimento vai ser assim. Não, ela não entra por cima aqui. Ó. Não tem jeito de ela fazer isso. Então, teoricamente, ela não sofre com o efeito da sobrepressão, da contrapressão. Pode ter contrapressão que para ela não vai fazer efeito nenhum. Por isso que ela é utilizada em situações onde a gente tem uma contrapressão variável acima de 50%, né? E aí, claro, também com a pressão com a superimposta constante acima de 50%. Ela é uma situação, um tipo de aplicação usual para essa situação. Tá? E aí, o que acontece? Como é que ela funciona? Tá? Mais uma vez, equilíbrio de força. Olhem só, esse desenho eu gosto dele, tá? Porque ele aqui ele dá bem essa noção. Eu tenho uma área aqui, ó. Eu tenho uma área aqui e vou ter uma pressão. Essa pressão que está aqui, ó, é a pressão do processo, que ela entra por esse tubo, passa pela minha válvula de controle, né? Que é a secundária lá, e entra através desse tubo aqui. Opa, ó, através desse tubo, ela passa aqui por dentro, vem e pressuriza essa parte superior. Então, a mesma pressão que eu tenho embaixo, eu tenho em cima. Como aqui eu tenho uma área maior, vocês estão vendo? O que vai acontecer? Pressão igual, área maior, ela fica fechada. Ela só vai abrir quando isso aqui for despressurizado. Agora, como é que eu despressurizo isso? Quando essa válvula aqui acionar. Vence a pressão, vence a força da mola. Agora, aqui tu imagina uma outra válvula, uma válvula tradicional, uma válvula de segurança tradicional, essa convencional. Né? O que vai acontecer? Ela vai vencer a força da mola, ela vai deslocar um êmbolo, ela vai fechar essa entrada aqui, não vai mais entrar gás por aqui ou líquido por aqui, e aí vai abrir essa aqui para a atmosfera, que é isso aqui, ó, que é o exausto. E aí o que vai acontecer? Despressuriza isso aqui rapidamente e ela abre. E é assim que ela funciona. Muito simples, tá? Aonde é que está o rolo todo o segredo? O segredo está aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês isso aqui. Mas assim, ó, essa parte aqui ó, tem essa mola, alguns têm mola, outros não. Isso aqui é uma garantia para que esse disco fique na posição fechada sempre. Quando tiver mesmo sem pressão aqui e sem pressão aqui, ele fique fechado para garantir a pressurização e dar tempo para pressurizar e fechar e manter isso aqui fechado, tá? Porque o escoamento que acontece através daqui, ó, ele é pequeno, são orifícios muito pequenos. E aqui, ó, então, o piloto controla a abertura e fechamento e a principal alivia para o sistema para de lançar ou então para um sistema fechado. Isso aqui assim, eu já vi muito comum, e o pessoal também me relatou isso, que os próprios alunos, quando eu falo isso, eles concordam comigo, que a aplicação, por exemplo, a saída de uma bomba, sistema de bomba, líquido, em caso, né, a válvula de líquido, e aí essa entra aqui, conectada, essa parte aqui está conectada na tubulação, na descarga da bomba, e essa parte entra na sucção da bomba. Então, quando ela tem algum problema lá, que a válvula de shutdown lá, ela acaba fechando, a bomba tende a aumentar a pressão, e aí ela mantém a recirculação através desse tipo de válvula aqui. Né? Seria a válvula de segurança para recirculação.
tá? É um tipo de aplicação que é comum, é possível de chegar esse tipo de válvula sendo usado. E aqui, claro, né, um exemplo da válvula que eu expliquei, a válvula fechada, a pressão que está aqui é a mesma que está aqui, áreas maiores, então ela fica fechada. Quando eu faço o sistema, a pressão vence a força da mola aqui, ela alivia essa pressão para a atmosfera e a minha válvula, portanto, despressuriza aqui, vai baixar a pressão. Quando isso acontecer, isso aqui volta à condição anterior e aí pressuriza de novo e essa válvula fecha. E assim fica o processo repetitivamente durante o sistema em operação. Aqui tem, então, portanto, tá, a válvula de contrapressão, a válvula do piloto operado da contrapressão, da piloto operado, né? A válvula de controle da piloto operada. A contrapressão não afeta o funcionamento, porque a forma como ela é construída não vai ter problema nenhum. Grande capacidade de alívio, alta pressão, tá? E as limitações são fluido sujo, viscoso e de alta temperatura, por causa da quantidade de anéis que tem aqui dentro, para esse modelo aqui, tá? Então, deixa eu ampliar aqui. Ó, então, aqui embaixo tem um sistema, esse aqui está entrando por aqui, né? Aqui vai para o reservatório, e aqui é a descarga, a atmosfera. Né, nesse caso, esse formato seria como se fosse uma válvula de gás. E aí, o que vai acontecer? Quando a pressão aumenta, aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar esse negócio, vai vencer a força da mola. Então, olha, aqui em cima, o parafuso de carga é exatamente uma válvula convencional. Né? Eu vou dar uma tensão de mola, eu vou ajustar isso aqui, depois vou travar ela. E aí, quando ele vence essa força de mola, a pressão vezes a área, ele vai empurrar todo esse mecanismo aqui, aí ele vai bloquear esse sistema aqui, ó, ele vai bloquear aqui, não vai mais passar esse ar para cá, e aí esse sistema ele abre. E aí esse cara que está pressurizado sai daqui, vem para cá e descarrega para a atmosfera. E aqui, claro, que todos esses pontinhos aqui são anéis de vedação. Ó. Anel de vedação, anel de vedação. Aqui tem anel de vedação, aqui também tem. Eu acho que isso aqui, aqui e aqui. São 4 a 5. Né? Então, esses anéis, muitas vezes, quando a gente faz a inspeção, a gente faz a manutenção, são pontos que necessitam fazer, por exemplo, a lapidação. Olha só, aonde que está o bocal? O bocal está aqui, ó. Olha aqui. Isso é o bocal da válvula. Estão vendo? É um furinho de nada, né? Que ele tem a passagem aqui por dentro. Ó. E aí ele vai para cá, na verdade. Né? Aí quando eu venço a força, ele vai encostar aqui, vai travar tudo isso aqui tudo levanta, ó, e faz tipo um sanduichão, e aí veda em todas as posições, e aí acaba abrindo essa parte superior que libera o fluxo por esses buracos aqui. Ó. E aí o fluxo vem para aqui. Como se fosse quase uma gaiolinha isso aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando eu vou lapidar, isso aqui seria como se fosse a haste da válvula. Na verdade, ela funciona como um disco flutuante. Né? Isso aqui é o curso dela, ó, e aqui é o bocalzinho dela que fica. Então, o segredo aqui é fazer bem essa lapidação, evitar mexer, tirar muito material e trocar esses reparos aqui, que são os anéis de vedação. É claro, e garantir também esses pontos aqui, ó, que são os pontos esféricos, né? Garantir que isso aqui esteja bem, sem problemas, para evitar qualquer tipo de vazamento. Se ela começa a chiar um pouquinho antes, por causa dessa lapidação, por causa de alguma montagem, ela dificulta a abertura em bancada. Tá? Começa a chiar e aí eu não consigo fazer ela abrir. Essas são algumas das razões que, às vezes, com o sistema, utilizando um calço hidráulico, a gente leva um pouquinho dá um pouquinho mais de trabalho para fazer o teste de abertura.